Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia, que nós chamamos também de CEBI, Paz e Bem. Então, nós estamos aqui mais uma vez juntos para nós conversar agora, hoje, sobre parábolas e alegorias. Só para me falar em questão de organizações para vocês, então a gente vai gravar 2 vídeos de meia hora. Os vídeos não podem passar de meia hora. Então hoje vamos gravar o primeiro vídeo agora sobre parábolas e o outro sobre alegorias. Apesar que os dois temas tá junto, vamos por assim, unidos, vamos dizer assim. Não dá para falar de um sem falar do outro, porque faz parte da história da Bíblia, né? Então, falando em parábolas e alegorias, foi um curso que nós demos agora, no dia 20 e 27 de maio, o último quarta-feira agora. Então, nem todas as pessoas conseguiram entrar lá no aplicativo, né? Então, nós estamos gravando esse vídeo para vocês que estão vendo e aquelas pessoas também que acessam lá o YouTube para ver os nossos vídeos e rezar, né, junto com a gente. Porque quando a gente vai falar de Bíblia, nós estamos falando de Deus, da palavra de Deus e de Jesus. Nós estamos falando do reino de Deus. É isso que é importante a gente entender. Bom, o uso das parábolas a partir da vida do povo. O povo ficava impressionado quando Jesus contava as suas parábolas. Porque o povo falava e Jesus falava e o povo entendia. E o povo falava também, né? Então, Jesus, ele falava com alguém que tem autoridade e não com os doutores da lei. Por quê? Porque ele falava, tudo aquilo que ele falava, ele vivia. Então, ele veio aqui para nos ensinar o reino de Deus, né? E Jesus, ele gostava de comparar as coisas de Deus com as coisas da vida. Que não é muito fácil, né, comparar as coisas, a gente entender as coisas de Deus. Por isso que a gente tem uma palavra na teologia, 2 palavras, a gente pode chamar assim, 2 termos, para a gente interpretar a Bíblia. O primeiro é hermenêutica. Essa palavra Hermes significa é um mito, é um deus grego. É os gregos que tinham esse mito como Deus. Era aquele que interpretava a linguagem dos deuses numa linguagem humana. Então, Jesus, quando veio contar parábolas, então Jesus comparava as coisas de Deus, que não é muito fácil de entender, que não é muito evidente, com as coisas da vida. Isso supõe 2 coisas: estar por dentro das coisas da vida do povo e estar por dentro das coisas de Deus. O que significa isso? É ligar a Bíblia com a vida e a vida com a Bíblia, para a gente poder entender melhor as coisas de Deus. Muito bem, então vamos lá, parábolas. Antes da gente saber então o termo parábola, você não pode esquecer que as parábolas é tão importante no Novo Testamento que ela faz parte de 1/3, de cada 3 partes dos evangelhos sinóticos. Para quem não sabe, né, evangelho sinótico é Marcos, Mateus e Lucas. Então esses 3 evangelhos muito semelhantes à linguagem deles, 1/3 é parábolas. Então é sinal que é bastante importante parábola. O que é parábolas? Parábolas significa, então, comparações, né? Falar assim, a coisa mais fácil de entender, comparações. Então, eu já falei que Jesus comparava as coisas as coisas de Deus com as coisas da vida, né? Tem também um outro significado do termo parábolas. Olha, parábola, né? Parábola. Esse termo parábola, a gente pode ser dividido em 2. Olha, para significa além e bola é bola de jogar bola, certo? Então, quando a gente
fala assim, parábolas, o que Jesus queria dizer com isso? Quer dizer, eu jogo a bola, né? Quer dizer, eu vou além, eu jogo a bola e você trata de entender. E sempre ele termina as parábolas assim, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Sempre termina assim. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu falei, está falado, é isso que vocês ouviram, procuro entender. Então, a parábola ela não tem uma explicação, né? Quer dizer, a parábola ela significa assim, Jesus acreditava que nós, povo, entendia o que ele falava. E e as parábolas falam coisas muito simples, né? Conta a história de pastor, de semente, de moeda, de fermento, de vinha, de trabalhador. E as parábolas, elas são muito surpresa. As parábolas, ela anda na contramão do nosso entendimento. Eu queria que vocês já vão entender já. Olha, vamos dar vocês, para quem não conhece, pode ler lá. Lá em Mateus, no capítulo 20, tem a parábola, né, do trabalhador, né? A parábola do trabalhador, até que vou dar uma olhada aqui, né? Ela é no capítulo 20 de Mateus, né? Chama, aqui no Evangelho de Mateus, o título está assim, Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Então, olha, só para vocês prestarem uma atenção, para ver como a parábola ela chama atenção. Diz que um homem saiu de manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Saiu 6 horas da manhã e contratou. Saiu às 9, contratou. Saiu meio-dia e contratou. Saiu às 3 horas da tarde e contratou. E saiu às 5 da tarde e contratou. Agora, quando ele saiu 6 horas da manhã e contratou, o primeiro que ele contratou, ele combinou uma moeda de prata. Você vai trabalhar na minha vinha, eu vou te pagar uma moeda de prata. Para nós entender no século 21, 2020, o que é uma moeda de prata. Então eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês entenderem, para ficar mais fácil. Eu tenho uma chácara lá no sul de Minas, onde eu fui nascido, era município de Cambuí, agora é município de Isadora Amaral, e lá a gente contrata um trabalhador para trabalhar para a gente, alguns pagam 80, outros pagam 100. Eu sempre procuro pagar R$100 por dia. O trabalhador trabalha das 8 às 5 da tarde, tira uma hora de almoço, são 8 horas que trabalha. R$100. Então vamos supor que esse patrão aqui saiu de manhã e contratou um trabalhador e combinou com ele, eu vou te pagar R$100 por dia, tá bom? Tá bom, você vai trabalhar até as 5 da tarde ou até as 6 da tarde. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, saiu 5 vezes. 6, 9, meio-dia, 3 e 5 da tarde. Quando terminou o dia, ele chamou lá o administrador e disse, olha, comece a pagar por aquele que veio por último, que trabalhou só 1 hora. Ele trabalhou das 5 às 6 e pagou para ele também uma moeda de prata, como se fosse hoje para nós R$100. E assim pagou para todo igual. Quando chegou no último, aquele pensava que ia receber pelo menos 150, né? Porque ele trabalhou o dia todo. Aí começou a resmungar. Senhor, trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Esse trabalhou só 1 hora e ganhou igual eu. Está certo essa parábola? Vocês acham que está certo? Para quem está trabalhando, não está. Já pensou você lá trabalhar das 7 até as 5 da tarde, ganhar R$100, e eu vou lá trabalho das 4 às 5, ganho R$100 também? É aqui que está a surpresa das parábolas. E eu vou falar mais uma para me explicar. Lembra da parábola da ovelha perdida?
Se você tem 100 ovelhas e perde uma, você não larga 99 lá no deserto e vai procurar aquela uma? Aí que surpresa! Quando você encontra aquela ovelha, põe no pescoço, que alegria! Mas vem cá, quando ele vai procurar aquela uma que ele perdeu, será que o pessoal não vai lá o ladrão roubar a 99? Não vai o lobo roubar a 99? E como é que fica? Olha só a surpresa das parábolas. Ah, pessoal, é que as parábolas, eu vou ler aqui para vocês de novo, para vocês não esquecer. Olha lá. Jesus compara as coisas de Deus, que não são muito evidentes para nós, com as coisas da vida que o povo conhece e experimenta na luta diária pela sobrevivência. Então, Jesus não está preocupado quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, quem tem 100 ovelhas, quem tem uma. Jesus está preocupado só com uma coisa: o reino de Deus. Jesus veio para fazer o quê? Para construir o reino de Deus. E por isso ele foi para a cruz, porque o pessoal não aceitou o reino de Deus e não aceita até hoje. Por isso que ele foi para a cruz. Porque era muito difícil entender isso aí, né? E daí, meus queridos e minhas queridas, só que as parábolas, ela não começa aqui no Novo Testamento. Ela começou lá com os profetas. Ela começou lá com o profetismo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de dois agora. Qualquer profeta que você for ler, vai ter parábola. Mas eu destaquei dois aqui, ó. O profeta Natã, está no segundo livro de Samuel, capítulo 2. Desculpa, capítulo 12. Vamos recapitular. Segundo Samuel, capítulo 12. De 1 a 4, e Juízes 9, de 7 a 15. Vocês leem lá para vocês verem que aqui ele está fazendo uma comparação com um homem rico e um homem pobre lá. Certo? Não vamos entrar muito em detalhe, porque eu tenho que falar muitas coisas para vocês hoje. Se for conversar mesmo sobre parábola, nós vamos ficar aqui 2, 3 horas conversando sobre isso. Então, as parábolas, ela aponta para o reino de Deus. É para nós aprender como é. O reino de Deus é um reino de justiça, um reino de amor, um reino de comunidade. Além disso, as parábolas deixam claro para nós o motivo para qual Jesus atraiu tanto ódio das autoridades religiosas judaicas. Jesus paga um preço muito alto pelo seu profetismo. As parábolas querem revelar a vontade de Deus e não esconder. Como entender as parábolas? Então agora eu quero que vocês, todo mundo está com a Bíblia na mão aí, vamos lá em Marcos. É o Marcos capítulo 4. Lá é cheio de parábolas. Jesus conta a parábola das sementes, depois nós vamos falar também sobre elas, né? Mas primeiro eu queria que vocês escutassem essa parábola aqui. É o capítulo 4, versículo 10 até o 12. Presta atenção nessa parábola para nós entender o reino de Deus. Por que nós não conseguimos entender o reino de Deus? Porque nós não sabemos praticar a justiça. Né? Nós quer tudo para nós quer ser poderoso, quer ser poderosa. E tem gente que quanto mais tem, mais quer. Vocês estão lembrados daquele político lá, que acharam na casa, Gedel, acharam na casa dele lá 52 milhões de reais, tudo em dinheiro de 50 e 100. Será que ele pensava que ele pensa que ele não vai morrer? Pensava não, eu acho que ele pensa até agora porque ele está vivo, né? Será que ele pensa que ele não vai morrer, não? E quer juntar tudo para ele, né? Olha só. Então eu vou ler aqui a parábola, capítulo 4, versículo 10 até o 12. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam junto dele, como os 12, fizeram-lhe pergunta a respeito das parábolas. Jesus disse: a vocês é dado o mistério do reino de Deus.
ao que estão fora, tudo acontece em parábolas, a fim de que ao enxergar, enxerguem, mas não vejam. Ao escutar, escute, mas não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E agora? Se Jesus conta a parábola para nós entender o reino de Deus, aqui ele fala, eu vou até repetir, as parábolas a fim de quê? Para que ao enxergar, enxergue, mas não vê, está enxergando, mas não vê. Né? Escuta, mas não entende, está escutando, mas não entende. Para que não se convertam e não sejam perdoados. Pessoal, será que as parábolas querem esconder tudo isso da gente? Será que Jesus tinha intenção de fazer isso mesmo? Esconder tudo, para que a gente não entenda nada? Eu acho que não. Eu até marquei aqui atrás para vocês não esquecer. Aliás, para mim não esquecer, vocês também. Tá. E agora faltou uma, perdão. Agora nós vamos olhar o capítulo 4 mesmo, versículo 33 e 34. Olha, capítulo 4, versículo 33 a 34. Primeiro de tudo, nós lemos lá o capítulo 4 até o versículo 12, né? Olha lá o versículo 13 também, do capítulo 4. Jesus lhe disse: vocês não compreendem as parábolas? Então como irão compreender todas as outras parábolas? Agora vamos lá no que eu falei para vocês, né? Vamos lá então para nós poder entender. É o capítulo 4 de novo, 33, 34. E Jesus lhe anuncia a palavra com muitas parábolas como essas, conforme podia entender. Não lhes falava nada a não ser em parábola, mas em particular. Jesus explicava tudo para seu discípulo. Olha, pessoal, que maravilha. É aqui que está a chave. Os de fora não vai entender as parábolas. Os de dentro vai entender as parábolas. Por quê? Porque Jesus explica tudo. Então, quem que é os de fora e quem que é os de dentro? Olha, tem aqui na Bíblia para não entender, né? Mas eu já vou adiantando um pouquinho aqui para vocês. Quem que é o de fora e quem que é o de dentro. Quer ver só? Ele fala lá, então, lá no capítulo... Ele fala assim lá no capítulo 4, né? De 10 a 12, ele fala assim... Ao versículo 11 é a chave. A vocês é dado o mistério do reino de Deus. Ao que estão fora, tudo acontece em parábola. Enxerga, mas não vê. Escuta, mas não entende. Então não tem perdão. É que ele fala aqui, olha lá. Não vai se converter e não vai ser perdoado. Aí eu vou dar uma tarefinha para vocês. Vocês lê a Bíblia depois, capítulo 3 de Marcos, do 22 a 30. Eu só vou dar uma chamada, vou ler a introdução para vocês aqui, ó lá. Marcos capítulo 3, versículo de 22 a 30. Isso vocês vão ler e vão repetir para vocês entenderem. Eu vou ler só 2 versículos. Os doutores da lei, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Beelzebul. E ainda, é pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa o demônio. Então Jesus chamou eles próximo dele e falou tudo em parábola. O doutor da lei e o chefe do sacerdote dizia que Jesus tinha o diabo, estava com Beelzebul, estava com o demônio, estava com Satanás. Jesus chamou eles e falou: vou contar a parábola para vocês, então vocês não vão entender nada mesmo. Agora, eu só queria
continuar aqui com vocês, para a gente entender. Olha, as parábolas são com certeza a forma mais criativa de Jesus nos ensinar o reino de Deus. Pessoal, essa forma criativa de Jesus ensinar o reino de Deus, olha lá, comunicar os ensinamentos, né? Então, por quê? Porque as parábolas revelam a preferência de Jesus pelos pobres, pelos excluídos, e ele apresenta uma proposta para transformar a sociedade e implantar o reino de Deus. Olha que maravilha! E o que é o reino de Deus? Vamos ver o que é o reino de Deus? Ó, eu vou ler aqui, se vocês me permitem, uma frase do meu mestre, do meu diretor espiritual, o Carlos Mestre. Tudo que eu falo para vocês, tudo que eu sei, eu aprendi dele. Ele é até hoje o meu maior professor que eu já tive na vida. Ele está com 89 anos de idade, está lúcido, está trabalhando. Ele fala assim: afinal, as parábolas servem para quê? É uma pergunta. Para esclarecer ou esconder? Será que Jesus usa parábolas para que o povo continue na ignorância e não chegue a se converter? É o que fala lá, né? Para não se converter e não seja perdoado. Aí ele fala assim: certamente não. Pois em outro lugar, Marcos diz que Jesus usava parábola conforme a capacidade dos ouvintes. 4:33. Vocês estão lembrados? Vou ler de novo lá o 4:33. Marcos, tudo que eu vou ler é Marcos, olha lá. Jesus anunciava a palavra com muitas parábolas como esta, conforme eles podiam entender. Então ele acreditava, o discípulo vai entender. Na realidade, parábola revela e esconde ao mesmo tempo. Revela aos de dentro, para aqueles que aceitaram Jesus como Messias, o servidor pobre e humilde. Pessoal, aqui eu queria parar um pouquinho. Eu vou ler de novo, olha lá. Revela para quem está dentro, para os que aceitam Jesus como Messias, servidor pobre e humilde. Ó, o que é estar dentro? Dentro é estar dentro da comunidade de Jesus. Olha, se você for olhar lá bem-aventurança, Jesus fala assim: felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Felizes os que têm fome, porque deles é o reino porque eles terão de ter fartura. Felizes os que choram, porque vai rir. Felizes os que são odiados, insultados e presos por causa de mim. Tá vendo? Quando a gente assume o reino de Deus, a gente corre esse risco. Então, os de dentro vão entender, os de fora não vão entender. Agora eu vou ler os de fora aqui para vocês verem lá. Esconde para os de fora, para os que esperavam um Messias como rei, grandioso e poderoso. Esses conhecia as imagens da parábola, mas não chegava a entender o seu significado. Deu para entender aqui, pessoal? Então, o que significa isso? Eu já vou voltar aqui de novo no Evangelho de Marcos. Se vocês verem lá o capítulo, qualquer capítulo, mas vamos lembrar aqui do capítulo 8, versículo 27. Em Marcos e Mateus e Lucas, Jesus anuncia 3 vezes a sua morte. A anunciação da morte. Olha, chegando lá em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser torturado, vai ser crucificado e vai ser assassinado numa cruz. Mas no 3º dia vai ressuscitar. E ele chegando lá, agora eu vou lembrar aqui de um fato.
Jesus reuniu os discípulos, no capítulo 8, versículo 27 de Marcos. Quem vocês acham que é o Filho do Homem? Eu acho que é o Elias, eu acho que é um profeta. E vocês, quem vocês acham que eu sou? Ele fala assim, aí Pedro fala assim, você é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus fala, não conta para ninguém. Mas nós estamos indo para Jerusalém. Quando chegar lá, eu vou ser preso. Eu vou ser torturado. Vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Eu vou ser pregado na cruz. Eu vou ser assassinado. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que acontece? Pedro chama Jesus de lado e fala, Jesus! Aqui Marcos não vai falar assim, não vai aparecer muito detalhe. Fala que Pedro chamou Jesus de lado e deu uma bronca a Jesus severamente. Isso nunca vai acontecer, Jesus, pelo amor de Deus. Jesus falou, afasta-se de mim, Satanás, porque você está pensando como homens e não como Deus. Aqui está o de fora. O Pedro estava de fora essa hora. Lá, no capítulo 16 de Mateus, ele fala, Jesus, nunca vai acontecer aí, pelo amor de Deus, nós não vamos para lá, ninguém vai morrer não, nós vamos vencer, porque... Jesus, cai fora, Satanás. Quer dizer o que é isso aí? Pedro estava de fora. Lá no capítulo 10 de Marcos agora, versículo 35, Jesus fala a mesma coisa, que eu não vou repetir, a mesma coisa, a sua crucificação. E acabou de falar, o Tiago e o João chegam até Jesus e dizem, mestre, quando o senhor chegar lá, que o senhor for rei, dá para colocar um à direita e outro à esquerda? Lê lá para vocês verem. Vou resumir aqui, Jesus faz várias perguntas para ele. Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Pode fazer aquilo. Mas quanto a colocar você à direita e à esquerda, não depende de mim. Olha só, eram os de fora. Eles queriam poder. Aí os outros discípulos, os outros 10 discípulos ficaram com raiva do Tiago e do João e começaram a brigar. Lê lá para vocês verem. Jesus chamou eles, vem cá, os 12. Os poderosos mandam, os poderosos têm dinheiro, os poderosos brigam por poder. Mas entre nós não pode ser assim. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Parábola. Quer dizer, os discípulos eram todos de fora naquela época, por isso que eles não estavam entendendo as parábolas. Jesus não entende nada da parábola. O moço rico chegou até Jesus e pediu para Jesus, né? Jesus, o que eu devo fazer para me salvar? Jesus falou, está nos 3 evangelhos. Jesus falou, por que você me chama de bom? Só bom é Deus. Você conhece o mandamento? Fala ali 6 mandamentos, lê lá para vocês verem, que nenhum fala de Deus, fala da comunidade. Aí ele falou, Senhor, eu sei tudo esse mandamento. Jesus falou, então está ótimo, vai faltar só uma coisa agora. Vai lá, venda tudo o que você tem e dá de esmola para os pobres. E diz que ele foi embora muito triste e aborrecido, porque era muito rico. Os discípulos ficaram com medo. Jesus falou, que tristeza, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. E eles ficaram perplexos. Então quem vai entrar no reino do céu, Senhor? Jesus falou, tudo que é impossível para os homens é possível para Deus. Por que eles ficaram com medo se eles eram todos pobres? Porque eles queriam ficar ricos. Então, quer dizer, os primeiros a não entender as parábolas foram os discípulos de Jesus. Sabe quando que eles entenderam as parábolas? Depois que Jesus foi ressuscitado. Aí, eles correram tudo quando Jesus foi assassinado. Vocês podem ler lá capítulo 14, 15. Por exemplo, o capítulo, estou falando de Marcos, tá? Capítulo 14 e 50, fala que 14 e 50, todos abandonaram, todos correram. Sabe quem ficou lá? As mulheres. 4 mulheres e um homem, né? Que fala aqui o evangelho. 4 mulheres e um homem. Esses não correram. E como é que o discípulo sabia o que aconteceu naquela noite, se eles correram todos? Mas quando Jesus ressuscitou, voltou para onde? Para Galileia. E lá na Galileia, meus irmãos, ele comeu com os discípulos. Lá na Galileia, ele ficou 40 dias lá com eles. Olha que maravilha. Então, esse pessoal
Esse pessoal aí começaram a conhecer o que é parábola. Então, para conhecer as parábolas, nós temos que estar dentro. Dentro da onde? Da igreja. Tem que estar dentro da onde? Da comunidade. Ai, que maravilha! Como é bom a gente estudar as parábolas, né? Então vocês, a gente já está chegando no final, já está dando 30 minutos, e já vou gravar outro sobre alegoria, para nós entender agora. Foi o que a gente estudou, né, no curso online, tá bom? A gente já vai pegar já. Mas só para nós encerrar, vamos encerrar. Então, a importância do reino de Deus é você entender a justiça. O Evangelho de Mateus aqui vai falar, então, né, falando daquela parábola lá dos vinhateiros, o homem saiu 5 vezes contratou e pagou para todo mundo igual. Porque para o reino de Deus, para a comunidade, aqui não é quem trabalhou mais, quem trabalhou menos. É a justiça que é importante. Por isso que o Evangelho de Mateus vai falar 7 vezes a palavra justiça. Tem 7 vezes a palavra justiça no Evangelho de Mateus. E quando o Evangelho de Marcos é 0. Não que o Marcos não queria justiça, mas é o tema do Evangelho de Mateus. É o tema da justiça. Então as parábolas quer falar de justiça. Então agora no próximo vídeo, né, vamos gravar logo o próximo vídeo, já vou mandar os dois para vocês, que é para vocês entenderem essa questão, o que é parábola e o que é alegoria. Que a gente está falando de comparações do reino de Deus, né? Tudo que é importante, que é a comemoração. E a gente podia perguntar assim, né? A parábola da semente, né? Por que o homem jogou semente, a semente caiu em tantos lugares adversos, né? Vamos ver no próximo vídeo, tá bom? E vamos conversar também, então, sobre as parábolas também. E vou pegar mais uma parábola, que é da viúva, lá do capítulo 18 de Lucas, de 1 a 8, que ela batia na porta lá do juiz, e o juiz não queria de jeito nenhum cuidar dela. Então ficamos por aqui, né, nesse vídeo de parábolas, e né, vamos agora já gravar outro sobre parábolas e alegorias. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente está falando da Bíblia, a gente está falando de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem o Espírito Santo vai entender as parábolas. Para entender as parábolas, vai ter que ter o Espírito de Deus, ser pobre no Espírito. Na outra parábola eu vou explicar na outro vídeo eu vou explicar o que é pobre no Espírito. Até a próxima, se Deus quiser.